Boa noite, senhoras e senhores. Paulo Melinski aqui, delegado de polícia no estado de São Paulo, professor do Estratégia Concursos, meu grande amigo, delegado da Cunha. Obrigado pela presença, irmão. Muito bom contar contigo aqui novamente. Pessoal, vou passar a palavra para o doutor da Cunha se apresentar rapidinho para vocês, depois a gente vai contar o objetivo desse webinário, que é sensacional, casos reais de polícia judiciária. Se apresenta para a galera, doutor. Boa noite, pessoal. Prazer estar aqui. Acabei de sair da delegacia, estou com trabalho em andamento, 8 presos na delegacia nesse momento, não deu tempo nem de tirar o uniforme, peço desculpas. Esperando lá, ó, bonitinho, você acha que eles estão ansiosos? Estão lá com os meus investigadores, com os meus escrivães, com o meu delegado assistente, prontos. Eu acho que seu microfone está desligado. Ver aqui. Não, tá ligado. Será que... Ah, é. Será que ele tá pausado? Veja agora. Alô? Alô, alô? Foi? Agora foi? Foi. Aí. Foi? De novo. De novo? Boa noite, pessoal. Estou aqui, acabei de sair da delegacia, dei uma fugidinha para vir bater um papo com vocês. Estamos lá com uma operação grande em andamento contra o PCC, 8 presos. Meu delegado assistente está lá, junto com meus investigadores, meus escrivães, com toda a minha equipe. Eu dei uma fugidinha e vamos lá, para cima deles. É isso aí, sensacional. Pessoal, quero mandar um super abraço para todo mundo que está assistindo aqui, ó, o Paulo Eduardo, o Max, o Flávio, a Karina, o Cadu, o Thiago, o Fred, o Alexandre, a Camila. Muito obrigado pela presença de todos. Tá aí, ó. O Alexandre já falou tudo. Esse delegado é foda. Tenho certeza que vai valer muito a pena. Pessoal, o objetivo de hoje é conversar um pouquinho com vocês, não muito sobre a perspectiva do concurso propriamente dito da Polícia Civil de São Paulo, mas falando um pouquinho sobre o trabalho da Polícia Civil de São Paulo. O que você vai fazer depois que passar no concurso? Porque eu acho que essa é uma grande diferença na motivação da galera da carreira policial. Né? O cara que está estudando para o TJ, para carreira fiscal, para qualquer... Independentemente da carreira, o cara tá pensando, puta, vou ganhar R$200 a mais aqui, R$300 a mais ali. O cara da polícia, ele quer saber o que ele vai fazer de verdade. Ele quer dar cana. Exatamente. Quer prender Exatamente. Ladrão. É isso. Aí, ó, o Alexandre Rodrigues viu a operação nos stories. Gela um pouquinho mais o ar-condicionado, cara, por gentileza. Aí, ó. Pegou o mala do sequestro? Também. Peguei. Também. Peguei ontem. Você tava acompanhando, né? Esse aí foi na segunda-feira. Tava com uma pessoa sequestrada numa favela na Zona Leste, a gente conseguiu resgatar a pessoa. Eu não postei o resgate. Ah, que foda. Graças a Deus. Foda. Ah, o Diego Marques já fez um comentário aqui da Canepol. Calma, cara, isso aí vai se resolver em breve. Fica tranquilo. Tá todo mundo revoltado lá. Eu tô sabendo. Não, foi um equívoco. Só pode ter sido um equívoco. É a única opção. Não tem outra opção, cara. Foi equívoco. Foi equívoco. Sem dúvida. Tem que ser, tem que ser. É isso aí, ó. Não vejo a hora de ser nomeado. Sensacional. Aqui, ó. O Bruno é de Cuiabá, no Mato Grosso. Não perde um ao vivo. Fala, Muito Brunão. Bom. Abraço. Muito bom. Sensacional. Então conta pra gente, doutor, o que aconteceu hoje? Vamos começar a falar um pouco de polícia na prática? Bora. Hoje nós deflagramos uma operação que eu tinha colocado o nome de Operação Arame da Leste. O que isso quer dizer? Arame é uma gíria que a facção usa para falar de dinheiro. Então era uma... Eu preciso fazer uma observação sobre isso daí, é muito interessante. Eu entrei na polícia, eu não sabia nada de polícia, né? Nenhuma gíria. Aí eu assisti, durante a Cadepol, assisti aquele filme, O Sequestro, que acompanhou a divisão de sequestro. Maravilhoso. Meu, a hora que o delegado começou a falar com o ladrão, a linguagem? eu não entendi nada do que o cara falava. É completamente diferente. É outra língua inteira. Outro idioma. Você não entende o que o cara fala. Nem uma palavra. É o idioma da quebrada, né? O idioma da rua, enfim. Então, eu tinha colocado o nome de Arame da Leste porque arame é o termo que a facção usa para falar de dinheiro. E o meu chefe, que é um delegado muito elegante, ele substituiu esse nome e colocou para Operação Azienda, que era o nome que utilizava-se na máfia italiana, né? Enfim, chique, hoje chique, ficou elegante, chique, né? Eu baixo o nível, coloquei Arame da Leste. O meu chefe é um delegado de classe especial inteligentíssimo, alto nível. Ficou bonito. Operação Azienda. Preferido. Enfim, mas com esse nome italiano ela era contra o PCC, tá?
Eu falei, doutor, mas eu vou prender os caras. Aí o criminoso ladrão, né, vai chegar e falar, mas qual que é o nome da operação? Eu falei, Hacienda. Ele falou, por que eu estou sendo preso na Hacienda? Como é que eu explico pra ele? Aí você traduziu. Eu falei, não é Hacienda. É o Árabe da Leste. É nóis! Então Agora eu sei porque eu estou sendo preso. Entendi. Enfim, pessoal, é uma investigação longa de mais de 5 meses. É muito legal desse caso, que é assim, de vez em quando eu posto lá uns flagrantes de tráfico, de biqueira, e o pessoal, tem gente que fala que é enxugar o gelo, quando você pega um pequeno ponto de venda de drogas. Cara, mas você tem informação ali, né? Daquele pequeno ponto surgiu anotações, surgiu uma investigação, uma interceptação telefônica, um trabalho mais longo e resultou com 11 mandados de prisão temporária, 18 mandados de busca. Hoje nós deflagramos o trabalho, foram 8 prisões efetivadas, mais de 10 quilos de droga, armas, carros, etc. E o mais importante, os pendrives, a contabilidade, o fluxo, as contas bancárias para onde vai o dinheiro do crime. Tudo isso nós conseguimos como êxito da operação de hoje. É muito bacana, é muito gostoso, mas dá muito trabalho, é uma coisa que a gente vai ainda para uma segunda fase agora de lavagem de dinheiro, uma fase extremamente técnica, mas é isso, gente. A operação teve uma cena engraçada hoje, eu até coloquei no Stories, né? O meu alvo era um alvo bem importante e a gente fez a invasão tática. O policial conseguiu abrir, a porta estava aberta, nós estávamos com mandado de busca e a porta estava aberta. E tem até alguns vídeos, o pessoal já vi vídeo seu postando, aquele vídeo, né, que o polícia vai... Opa! Então, e o meu policial, em vez de sair chutando, ele virou e a porta estava aberta. Entramos, o alvo estava dormindo no sofá da sala. Puta, que delícia, mano. A gente, né, ele foi enquadrado com o fuzil. Dia, senhor. Não, antes do bom dia, eu ainda peguei a pasta com a foto e falei, não é possível que esse criminoso, que é um criminoso conceituado, tá aqui dormindo e não ouviu nada. Eu fiquei em dúvida. Coloquei a foto do lado, comparei, era ele. É ele. E aí ele recebeu aquele bom dia ladrão, né? Bom dia, senhor. Um fuzil, senhor 762. Dormiu bem? Tá descansado? Isso aí. Muito bom, sensacional. Ó, tem uma pergunta boa aqui do Felipe Gomes. Doutor, quando o senhor vai para essas operações, sua equipe inteira acompanha? Quais são os cargos que trabalham com você? Todo mundo acompanha. Existe hoje, o escrivão, meu escrivão vai sim. Era para minha equipe estar aqui, era para estar aqui um escrivão e um investigador. Não tive como tirar porque eu estou com 8 presos, advogados, os trabalhos estão em andamento, eu dei uma escapadinha só, tá tudo lá rolando. Andando, né? Mas assim, não tinha como tirar. Mas a questão do... doutor, o senhor é a favor do escrivão ir para a rua? Existe... tem que ir, não tem? Tem que ir sim. Porque a partir do momento que a minha equipe tá todo mundo vendo o que está acontecendo, na hora de formalizar, de fazer a polícia judiciária colocar no papel aquilo, né, as oitivas, os depoimentos, a adequação típica, todo mundo viu exatamente o que aconteceu e tem consciência. E você tá na cena do crime e alguém contar para você o que aconteceu na cena do crime tem uma diferença extrema. Então eu faço questão de trabalhar sempre com a minha equipe toda. E assim, equipe é tudo, né? Os meus investigadores, meus escrivães, os delegados que trabalham comigo, meu delegado assistente, a gente fala que eu uso o termo integridade tática, que é um termo militar do Exército. Nós temos integridade tática, cada um sabe aonde tem que se posicionar, quem tem que cobrir quem. Numa progressão dentro da favela, com um fuzil, um policial sabe que tem que estar na esquerda, o outro na direita, quem faz a retaguarda sabe, quem tem que fazer a busca dentro da casa, as funções, as tarefas são definidas e só funciona porque é uma equipe. Uma equipe
praticamente uma família. E todo mundo tem conhecimento do que está rolando na investigação. Eu acho que esse é o Exato. principal diferencial. Né? Não é ali um monte de policiais que estão ali só para cumprir um mandado de busca, um mandado de prisão. Eles conhecem a investigação, sabem o que está rolando, sabem o que está acontecendo, quem que tem que ser preso, o motivo, o nome. Eu já fiz operação que eu lembrava na hora, eu olhava para a pessoa, sabia o nome do pai dela, da mãe dela, do filho, do primo, do irmão. Você está inserido naquilo, né? Às vezes, o núcleo da investigação está em localizar um chip do telefone que foi utilizado na ligação que mandou matar a vítima. Então você cumpre o mandado de busca e depois da investigação você sabe, ele esconde o chip em cima da geladeira. Quando você entra na casa do investigado e vai em cima da geladeira, levanta a toalhinha e pega o chip, ele olha para você e fala... Caralho. A casa caiu, né? O cara sabe o que está fazendo. O cara sabe o que está fazendo. Sabe o que está fazendo, exatamente. Então, a investigação bem feita, a gente sabe exatamente o objeto da busca. Hoje, na operação de hoje, apesar de ser uma operação contra a facção, o nosso objetivo era a parte contábil. Então, eu dei muita ênfase na preleção da operação, que além de armas e drogas, não deixasse passar nenhum pendrive, nenhuma caderneta de anotação rústica, laptop, tablet. Qualquer coisa. Porque essas são as ferramentas onde estão as contas bancárias, o caminho, o fluxo do dinheiro. E outras operações que a gente, por vezes, tem até que quebrar uma parede para procurar armamento, depósito de arma, depósito de drogas. Nossa, não, os caras são muito criativos. Eu já vi, até acompanhei o trabalho da Dizzy lá de São Bernardo. Os caras fazem buraco no chão, colocam tampa fundo dentro, falso, buraco, dentro de botijão de gás, motor de gasolina, de geladeira, tudo que vocês imaginarem. É tudo muito bem feito. Não dá para chegar lá na orelhada e achar que vai encontrar droga e arma e coisa, né? Não, às vezes o pessoal que está chegando na polícia, eu falei da outra vez, a dificuldade que eu tinha no começo para enxergar um traficante fugindo. Hoje eu falo, um traficante vai fazer um transbordo de uma quantidade de entorpecente de um lugar para o outro. Ele vai pegar um carro insufilmado com um cara mal encarado e vai colocar? Não. Ele vai pegar um sandeiro, vai colocar uma mulher... Tipo Uber, uma mulher bonita, que o policial vai olhar e vai falar, pois não, pode continuar. E ali dentro daquele carro tem 50, 100 quilos de entorpecente. Então é uma outra linha. Vocês que estão chegando, vocês vão ouvir falar muito na gíria policial tirocínio, que é sentir o cheiro, saber aonde o crime está acontecendo, né? É o cão farejador, o perdigueiro, o bom investigador, o bom escrivão, ele sente o crime, sente o que está acontecendo. Quantos anos de profissão o senhor tem? Eu sou delegado de polícia há 15 anos e fui oficial do Exército Brasileiro mais 7 anos. Eu atiro de fuzil desde os 20. Estou com 41. A Estefânia fez uma pergunta técnica. Até interessante isso daqui, porque eu tinha essa mesma dúvida quando eu estava estudando. Por ser crime organizado, não seria mais viável representar por preventiva? Isso é interessante. A gente muitas vezes entende que a temporária durante a investigação é mais útil, né? É mais eu vou ser dinâmico. Estefânia, eu vou ser bem prático, tá? Se em qualquer estado do Brasil, se no momento que você vai deflagrar uma operação, você já pedir a preventiva, o juiz e o promotor vão estranhar. Por quê? Eles entendem que parece que já tem uma coisa mais... Eles entendem que o inquérito já está relatado. Se você pede preventiva, eles entendem que o inquérito já está relatado. E quando a gente deflagra uma operação como hoje, você tem uma cautelar, toda uma investigação e durante o inquérito você pede a prisão temporária para continuar trabalhando. Para terminar o conjunto da prova. Terminado o prazo da temporária, relata-se o inquérito e pede preventiva. Exemplo de hoje, foi pedida uma temporária de 30 dias, prorrogável por mais 30 dias. Ao final desse prazo, eu vou estar relatando o inquérito e representando pela preventiva dos indiciados. Porque nesse período, Stefania, que
hoje foi a prisão em flagrante, hoje foi apreendido todo o material, todos os notebooks, todos os pendrives, as anotações, os caras estão na mão. A gente pode sacar, né, sacar o preso lá da onde ele está temporariamente preso. Onde que ele está temporariamente preso? É um distrito aqui de São Paulo em que ele fica à disposição do delegado de polícia. A gente pode sacar ele a qualquer momento para ouvir ele, para fazer uma cariação, alguma coisa assim que seja necessário. E nesse período você está analisando tudo aquilo que foi apreendido para poder deixar o inquérito ainda mais robusto. Pode ser que essa investigação tenha desdobramentos que a gente nem imagina, mas com os caras na mão, presos, né, e com os objetos apreendidos, você tem tempo para trabalhar todas essas informações. É bem interessante a sua pergunta, porque do ponto de vista do aluno, quando ele aprende temporária e preventiva como medidas cautelares, né, que têm requisitos. Ninguém fala do objetivo, qual que é a diferença entre do ponto de vista prático. Ele se fala somente de você aprende, você decora lá os requisitos, os pressupostos da temporária e da preventiva e só. Né? Mas realmente existe uma diferença prática do ponto de vista da instrução do inquérito policial. Inclusive, só para complementar com a devida vênia, existe um modelo que a busca, ela está querendo trazer mais provas. Exato. E a temporária, ela vai trabalhar junto com a busca, no sentido de que você vai angariar provas, levar essas provas para o inquérito e elas vão robustecer o pedido de prisão preventiva. Esse sim, caso deferido, essa prisão vai perdurar durante o processo, durante a instrução. Outra pergunta interessante ali é a questão de uso de algemas, né? Abuso de autoridade e tal. Calma, Diego, tá? Você não precisa se preocupar ainda com essa questão, porque o uso de algema numa situação dessa é completamente diferente do que a gente vê, né? O pessoal vê assim, na PF, uma coisa assim, que é um criminoso de colarinho branco, um cara que praticou um crime de corrupção. Criminoso elegante. Elegante, chique, limpo, bonito. Cheiroso. É É completamente diferente da situação que o Mas ele é mais perigoso muitas vezes. Não, mas você está prendendo um cara que realmente, se você não meter algema no cara, ele vai fazer uma merda. Não, a Polícia Civil e a Polícia Federal têm suas atribuições. Sim. E eu respeito, todos nós nos respeitamos, mas o trabalho da Polícia Civil, ele está muito mais ligado com a criminalidade violenta, que usa arma, pistolas, revólveres, fuzis, e que se o policial não estiver atento, bem treinado e zelar pela sua vida, ele pode correr risco. Exatamente. Eu também... Coisa de quem não tem experiência de vida. Eu entrei na polícia sem experiência de vida do ponto de vista policial. Primeira vez que eu vi a PM apresentando uma ocorrência, meio-dia na delegacia, aquele sol rachando, o PM com o colete molhado, de tanto correr atrás do maluco. E o maluco queria um demônio dentro da viatura, ali se batendo, quebrando coisa. Meu, como é que é possível? A gente está acostumado a lidar com gente civilizada. Gente que você fala, para, por favor, tal, não sei o que, o cara para. O ladrão é completamente diferente, é uma agressividade, uma violência. O cara tem o diabo no corpo naquele momento ali. Eu já vi, né, policiais civis, policiais militares, 3, 4 policiais para imobilizar um cara. Aí você não vai usar algema nesse cara porque é abuso de autoridade? Não. A súmula vinculante está aí. É só você justificar o uso da algema e já é super tranquilo. Né? Perfeito. Eu acho que é normal a gente enfrentar esse tipo de maluco. Né? Súmula vinculante, exatamente. Súmula vinculante número 11, Supremo Tribunal Federal. 11. É só você justificar o uso da algema que não tem problema nenhum. Aí, obrigado pelo esclarecimento. Se fossem todas as representações, ia pedir preventiva já com o mínimo de materialidade. Exatamente, Stefania. É a questão de você entender o objetivo, né, da prisão além dos requisitos. Não é só estudar o requisito da temporária, o requisito da preventiva. Tem que compreender o porquê que elas são diferentes e qual que... Até um pouco da história da temporária é interessante, né? Bem interessante. Porque antigamente o delegado dava a prisão na mão, né? Era detido para averiguação. Né? Detido para averiguação por prazo. E aí, quando vem a Constituição de 88, que a coisa ela regulamenta e a prisão... Assim, gente, com todo respeito à técnica jurídica, a prisão temporária, ela é a prisão do delegado de polícia ou daquele que está presidindo uma investigação, caso não seja o delegado de polícia.
ela é uma ferramenta da investigação para produção de prova. Então você anda até determinado momento numa investigação, depois você para e trabalha com as temporárias e com as buscas. É o que a gente tinha falado já. Esse é o melhor caminho para uma investigação bem sucedida. Exatamente. Olha, essa foi a operação de hoje, tá? Mas a gente já tinha combinado aqui de conversar sobre outras coisas. Sim. Né? O que você acha legal trazer para a galera, doutor? Então vamos lá. Eu tenho alguns casos que eu tive que eu achei muito interessantes, até porque eles misturam bastante de prática com prática policial, com direito e com doutrina. Teve um caso, eu vou falar um pouco da Lei 12.850 de crime organizado. Um caso de uma loja, que na verdade não era uma loja de carros, que eu entendo que era uma quadrilha, especializada na prática do crime de estelionato, que é um crime de não é pequeno potencial ofensivo, mas que, como tem uma pena mínima baixa, muitas vezes ele é suscetível de cautelares divergentes da prisão, né, do cerceamento de liberdade. E por conta disso, os criminosos insistem. Enfim, a quadrilha tinha mais de 40 inquéritos contra ela e ela aplicava golpes da seguinte forma: chamava a pessoa para a loja, falava que ia vender o carro dela em consignação e passava esse carro para outra pessoa, não pagava e ia fazendo isso com diversos carros. Quando a gente passou a investigar, o que nós percebemos? Que além de um simples, em tese, desacordo comercial, existia um dolo por trás, uma intenção, quando o carro chegava, já de tomar esse carro, tirar proveito e repassar ele. E aí foi um caso bem interessante, porque eu optei por instaurar inquérito policial, foi instaurado inquérito policial, portaria, para investigar o crime de estelionato ou, inclusive, se tratava de uma organização criminosa especializada em aplicar golpes onde o crime núcleo era o estelionato. Tá. A partir daí, nós, com o inquérito instaurado, partimos não para realizar uma operação com mandado de busca, mas como se tratava de um estabelecimento comercial, uma ordem de serviço, ato administrativo da autoridade. Que aí entra um pouquinho o trabalho do investigador de polícia. Exato. Né? A utilização da ordem de serviço para desencadear uma diligência. Para desencadear a diligência. Foi feita uma investigação prévia, havia suspeitas e uma diligência. Quando nós chegamos na loja, nos deparamos com uma vítima de um crime que ocorreu naquele momento. A pessoa estava entregando um carro, ela tinha recebido uma ligação da loja falando que tinha um comprador para o carro dela, assinando um contrato de consignação e a partir daí ela ia perder o carro dela, que iam passar para outra pessoa e ela não ia pagar. Como eles já tinham feito com aproximadamente 67 veículos. Nossa Senhora. E diante disso, já havíamos identificado o líder da quadrilha, que era o dono da loja, as pessoas que faziam a função de aliciamento das pessoas, havíamos identificado um segurança que estava sempre na loja armado para pressionar pessoas que estivessem cobrando e uma pirâmide, né? Uma estrutura de organização totalmente focada para a prática do estelionato. E naquele momento eu decidi, é um caso interessante jurídico e prático, por dar voz de prisão para toda a quadrilha. Naquele momento, sem mandado de busca, sem mandado de prisão temporária, e eu entendi que aquela pessoa que estava sendo vítima de um golpe, aquela situação dela estar sofrendo o golpe naquele momento era uma situação de flagrante. Certo. Até porque vocês estão estudando e o artigo 2º da Lei 12.850 é um crime permanente, né? Crime organizado. Então, foi feita a prisão em flagrante delito de 8 pessoas por organização criminosa, ser membro de organização criminosa e essa organização criminosa ter como finalidade o crime de estelionato. Uma história interessante pelos bastidores, né? Eu era muito conhecido, era muito amigo do juiz corregedor à época dos fatos
e o caso passou na televisão e o juiz me ligou durante a diligência. Estavam filmando, o juiz corregedor me ligou... Ligou no seu celular? No meu celular. Falou, poxa, da Cunha, tudo bacana, eu estou acompanhando aqui... Ao vivo? Ao vivo. Tem mais de tantos inquéritos no fórum em desfavor... Dessa empresa específica. Dessa empresa específica. Muita gente tentou encaixar, mas o estelionato dificulta um pouco o trabalho da polícia e do judiciário. Sim, por conta da pena e das complexo, cautelares. Exatamente. E aí, essa autoridade judiciária perguntou para mim quem foi o juiz que expediu o mandado da Cunha. Eu falei, excelência, não tem mandado. Eu estou dando voz de prisão em flagrante por organização criminosa, por ser um crime permanente. Ele falou, perfeito. Ficou meio assustado, né? Beleza. Ele falou, tudo bem. Ele falou, quando chegar aqui a gente vai tomar conhecimento e parabéns. E aí o que é interessante? Teve audiência de custódia nesse flagrante de organização criminosa, né? Foi mantida a prisão. A quadrilha recorreu para o Tribunal de Justiça de São Paulo, foi mantida a prisão. Aliás, no TJ, a fiança que eu havia arbitrado triplicou. Puta, que maravilha! Coisa linda. E o caso foi até o STJ, eu acompanhei, e a prisão foi mantida e não houve nem liberdade provisória, quiçá relaxamento. Então, eu queria contar esse caso por quê? Porque foi um caso que me marcou tanto da parte prática, pelo golpe, quanto da jurídica, pela questão de estar fazendo um flagrante de organização e mostrar a força... A fundamentação é difícil, hein, meu? Não é tipo, a droga tá aqui, o cara tava vendendo, tinha dinheiro e papel. É muito mais teórico do que só aqueles fatos ali. Paulo, você tem que mostrar que tá rolando uma organização criminosa. Essência, divisão de tarefas, sim, organização, chefia, caráter piramidal, o dolo de praticar crime, enfim, a fundamentação foi bem em cima da legislação e foi um caso interessante. Eu conto bastante esse caso na Cadepol para que os delegados, investigadores não se sintam inseguros, né, de fazer flagrante de organização criminosa. Aproveito um gancho para falar de um outro flagrante de organização. É conhecido da polícia que a facção criminosa ela usa contabilidade, ela usa rifas, tem alguns documentos, cartas e gírias que são característicos. Então eu já realizei também, já fiz flagrante de organização criminosa com um preso só. E esse preso estando com uma série de documentos referentes a uma facção, né? E qual a fundamentação? Artigo 2º da 2.850. A partir do momento que aquela pessoa integra, faz parte, que ela é membro de uma organização criminosa, ela está em flagrante de crime permanente. Então foi uma outra situação. Poxa, doutor, como é que o senhor faz um flagrante de organização criminosa com um preso só? Por quê? Porque ele é integrante da organização. Outro flagrante que foi até o STJ e foi mantido também. Caramba. Tá? Então, os delegados, investigadores, a polícia, por vezes, por questões políticas, tem um pouco de receio de utilizar as ferramentas. Mas as ferramentas jurídicas bem utilizadas, com fundamentação, com conhecimento, elas estão aí para servir à sociedade. Tá? Eu entendo que, pra gente, né, pessoal, só para vocês entenderem, o delegado de polícia, ele tem que tomar uma decisão em questão de minutos, no máximo 1 hora. Não é como um juiz ou um promotor que recebe, né, aquele inquérito, aquela ação penal e ele tem dias para decidir. Né? Ele pode consultar os colegas, ir para casa, tomar um banho, relaxar, pensar. A gente é assim, ó, parece ocorrência, tá aqui, doutor, tá todo o negócio pegando fogo, a vítima chorando, o PM lá, louco para enfiar a mão em todo mundo, né? Os polícias na delegacia, um falando uma coisa, o outro, não, mas tem informação disso, tem informação. Você tem que tomar uma decisão na hora. Então isso torna o raciocínio jurídico do delegado de polícia muito mais rápido, muito mais veloz. E quando a gente se depara com uma situação dessas, dá uma insegurança, cara. Você pensa,
Porra, vou fazer um flagrante de organização criminosa. É um negócio assim, o cara tem que ter, sabe? Tem que ter uma fundamentação boa e tem que ter muita segurança para tomar uma decisão dessa. Eu acho que até um dos fatores que explica a necessidade da prova oral no concurso da Polícia Civil. Sem dúvida. Tanto para delegado de polícia quanto para as demais carreiras. O cara tem que ter a capacidade de expressar a opinião dele com firmeza, com tranquilidade, pensar rápido e dar a resposta. Não é só no papel. Né? Perfeito. É pesado, é uma caneta pesada. Sim. Por isso que eu estou até comentando, porque são casos interessantes. Não que eu tenha sentido insegurança, mas são casos que eu acho que são emblemáticos e abrem brecha precedente para que outros possam estar fazendo. Sim. Tem uma pergunta aí que eu queria responder. A Estefânia fez outra pergunta. Tá mandando várias perguntas boas. Falou assim, cada delegado de polícia tem uma equipe própria, já são determinados, né? Ou não, é uma equipe geral e você chega lá e só coordena. Você tem uma equipe própria sua. Isso é um perfil da Polícia Civil de São Paulo. Ah, é? Eu tenho em outros estados eu já vi casos, e muito também na Polícia Federal, inclusive, que na operação, naquele momento, vão designar quem vai trabalhar. Então você não tem relação com Não tem relação. Entendi. Não me sinto à vontade, porque a investigação é uma coisa extremamente delicada, a operação em si, a rua, a troca de tiro, demanda muita confiança e entrosamento. Então, assim, eu faço questão de, para trabalhar com crime organizado, com ladrão pesado, eu preciso da minha equipe base, alinhada, muito bem treinada e do meu lado. A questão que eu queria responder, que eu achei bem legal, e essa questão ela me atormentou durante muitos anos. Não vou falar o nome dele que eu não gostei, mas a questão é boa. O Cobra... É o menino que perguntou do sequestro, não sei o que. É ele mesmo. Cobra, seguinte, na prática, acontece infiltração de agentes e funciona? Sim, acontece sim. Já fiz várias vezes, em vários casos, e é uma coisa que funciona tranquilamente. Em cima da legislação, se representa pelo juiz, define o agente que vai fazer a infiltração. Policial investigador, corajoso, tem que ter muita coragem, e a partir daí, esse agente infiltrado, ele vai começar a ter contato e trabalhar em contato com membros da quadrilha. Vamos falar de filme, né? Ô doutor, chega a acontecer aquela coisa do investigador ir lá e se passar por um traficante ou se passar por criminoso para conseguir apreender uma carga maior de drogas. Isso é corriqueiro, acontece e, assim, com autorização judicial, tá? Você vai infiltrar o seu agente e ele vai, a partir daquele momento, por exemplo, se passar por um traficante menor, querendo comprar uma quantidade de drogas de um traficante menor, para que no momento cirúrgico exato, que a gente consiga dar o maior prejuízo possível nos criminosos, nós possamos efetuar a prisão, né? O flagrante... postergado. Não é preparado, é o postergado, né? Então, existe sim infiltração de agentes. Ação controlada. Desculpa, tô longe do livro já faz um tempo. O trabalho é 100% do tempo sob tensão? Não. 100% é muito, né? É para falar da minha delegacia? 90% do tempo a gente ri. Pessoal, vou falar para vocês. Na polícia a gente passa muito tempo com as pessoas que estão junto com a gente trabalhando. Muito mais tempo do que com a família. Então você acaba desenvolvendo assim uma camaradagem muito grande. Todo mundo dá risada, todo mundo zoa todo mundo. O bullying corre solto. Mas é uma coisa super saudável, né? Não tem... E assim, não tem tempo eu acho assim, sobre essa pergunta, né, o hospital e a delegacia são locais que acontecem coisas socialmente pesadas. Pessoas são presas, pessoas estão doentes. E então eu acho que é um mecanismo de defesa das pessoas de nós, que estamos sempre expostos a dificuldades, tratar aquilo de uma forma técnica e profissional, mas entre nós, dentro da delegacia, sermos o mais cordiais e descontraídos o possível. O ambiente é muito bom, eu sou muito feliz, eu amo a delegacia.
Não, ali, pessoal, olha, você sempre cria laços de amizade e eu acho que um diferencial que a gente tem também na Polícia Civil de São Paulo é a questão da hierarquia, né? Uma coisa que, aqui é muito difícil você ver conflito entre os policiais, dor de cabeça e tal. Não, pô, todo mundo é super respeitoso. Eu, sinceramente, eu fico impressionado como os policiais são respeitosos entre eles, com o chefe, Exatamente. com, né, o escrivão-chefe, o investigador-chefe, entre eles dentro da equipe. Você não vê assim as pessoas se maltratando, muito pelo contrário. Eu sabe? acho que a nossa realidade já é muito dura para nós perdermos a doçura, e o termo é doçura, é doçura o termo, no nosso trato. Então é o que o Dr. Paulo falou, é respeito, é brincadeira, piada, camaradagem, todo mundo se trata da melhor forma possível para poder lidar com quem está do outro lado, que é o crime. Exatamente, exatamente. Eu queria responder mais uma, posso? Não, manda bala, pô. As perguntas são pra você, pô. Alguém já pegou, o crime organizado já pegou algum agente seu? Eu vou olhar pra câmera. Não, e nunca vai pegar nenhum policial meu. Nenhum, nunca vai acontecer isso, tá? Crime organizado não se cria aqui, não. É isso aí, muito bom, muito bom. O caso que mais te marcou na carreira? Isso é bom. Um sequestro. Fica arrepiado. Vou falar dele. Eu pensei em falar dele, mas eu falei que achei que não queria falar dele, mas eu vou falar dele. É um caso famoso, chama-se Sequestro do Batateiro. É que esse som aqui, ele vaza no áudio e fica super alto. Chama-se Sequestro do Batateiro. Eu estava dando aula de Direito Penal sábado de manhã na Universidade Católica de Santos, que era a universidade onde eu me formei, era professor, sou de lá. E meu telefone celular tocou, atendi, pedi licença. Eu sempre explico porque nós policiais temos que atender o telefone na aula, porque pode ser, e eu era delegado titular da Delegacia Antissequestro. Atendi o telefone e meu investigador-chefe falou: doutor, acabaram de ligar aqui, aparentemente nós temos um caso de sequestro em andamento. Eu falei: como foi? O que aconteceu? Um empresário do ramo de hortifruti granjeiros estava chegando para trabalhar às 5 da manhã. Ele foi abordado por 2 veículos Ômega, todos escuros, blindados. O pessoal saíram 4 homens, 1 de terno e 3 usando roupas da Polícia Federal. Puta merda. Renderam ele, algemaram, colocaram no carro. A família tentou procurar em todas as delegacias, já está procurando há mais de 4 horas, e há cerca de 1 hora atrás eles receberam uma ligação falando que não era polícia coisa nenhuma, era sequestro, e que eles queriam X milhões de reais para devolver aquela pessoa. Bom, eu interrompi a aula de imediato, parei a aula, pedi licença para eles. É uma pessoa em cativeiro. Vítima em cativeiro para nós é uma coisa muito séria, muito pesada. E tomei as primeiras providências, que até vou contar. A gente, enfim, dá início à investigação, vai para a parte de interceptação telefônica, de rastreio, e comecei a investigar. Depois de eles estabeleceram negociação, ligavam, e nós fomos conduzindo. Depois de mais ou menos 20 dias, 1 mês de sequestro, na 5ª ligação que foi feita, o sequestrador falou assim: olha, é o seguinte, você vai pagar o que a gente está mandando pagar, porque se não for pagar, nós sabemos onde você mora, a gente vai aí, a gente vai pegar sua família, vai matar seu filho, etc. E desligou. E depois ele passou mais uns 15 dias e não ligou. O que aconteceu com aquela ligação? Se a quadrilha estava com a vítima em cativeiro, por que ela precisava estar ameaçando os familiares que não estavam em cativeiro? Então aquela ligação me deixou extremamente incomodado, e o tempo que demorou para a próxima ligação, eles estavam ligando com um intervalo de 5 a 7 dias e de repente eles pararam de ligar durante 20 dias. Teve uma outra ligação. A gente pediu prova de vida, falar com a vítima, mandar uma foto. Eles desconversaram e novamente insistiram em ameaçar a família.
Nesse momento eu pensei o seguinte, pode ser que tenha acontecido algo e que a vítima tenha morrido no cativeiro, né? E aí continuamos a investigação, chegou um caso, chegou um determinado momento que eles pararam de ligar, a quadrilha parou de ligar, não tinha mais notícia da vítima em cativeiro, as 2 últimas ligações nós havíamos recebido ameaças contra os familiares que não estavam em cativeiro. E eu já havia identificado 4 criminosos e mais 2 policiais também criminosos que estavam integrando a quadrilha. Eu chamei os familiares, expliquei, eu fiz questão de fazer um termo, né, uma autorização para que eu pudesse deflagrar a operação com a vítima em cativeiro, que era um risco, mas porque eu acreditava, infelizmente, que a vítima não estava mais viva. E foi deflagrada a operação, todos foram presos, mas nós não localizamos a vítima e os 2 líderes da quadrilha, eram 6 que nós tínhamos que prender, prendemos 4, os 2 líderes fugiram. Já tinham 2 meses de sequestro, essa vítima tinha filhos pequenos, enfim, e a gente conversava. O sequestro é muito pesado, pessoal, você se envolve, você leva a coisa para o lado pessoal e eu já estava desesperado. E nada, não tinha notícia da vítima e as crianças queriam saber do pai delas, enfim. Continuamos a investigação, o caso aconteceu em abril, mais ou menos no dia 1º de dezembro, um policial meu entrou correndo na delegacia e falou, doutor, eu acho que eu sei onde os caras estão, teve uma ligação agora. Nós deixamos o telefone grampeado desde abril e aí um determinado dia a sogra do criminoso fez uma ligação e o meu policial que estava ouvindo a interceptação, ele ouviu a voz do ladrão, do sequestrador, no fundo, não na linha. Uhum. E ele falou, doutor, ele tá lá, é a voz dele. Naquele momento, de imediato, eu acionei a delegacia inteira, desabalada a carreira, né? Nós estávamos em Santos, esse criminoso era de São Paulo, cercamos a casa e pediu um mandado de busca de emergência, invadimos a casa e estava lá o líder do sequestro. E aí eu prendi ele, dei voz de prisão, tinha mandado de prisão, mandado de busca, e falei para ele, cadê a minha vítima? Eu falei, faz 6 meses que eu estou devendo uma satisfação para 2 crianças, para uma esposa e para 2 crianças. Assim, você quer ser sequestrador, tudo bem, mas as pessoas têm direito de saber o que aconteceu com os familiares. Ele olhou para mim, o criminoso olhou para minha cara e falou, doutor, pelo amor de Deus, eu mandei, infelizmente aconteceu um incidente, ele passou mal no cativeiro, ele era muito nervoso, ele era obeso e ele foi a óbito no cativeiro, nós não matamos, ele infartou, né? Enfim, não importa, eles sequestraram. Mas aí eu interroguei e ele falou aonde é que o possível paradeiro do corpo. Saímos dali de São Paulo, fomos até Sorocaba, no meio do matagal, e ele apontou o local. Da cova. Local da cova. A gente cavou, rapidamente surgiu uma parte do... Não sei se eu posso falar, enfim. Apareceu o pé do cadáver, né? E aí veio a perícia, tudo, eu bati uma foto, o corpo já estava muito em estado avançado de decomposição. E eu voltei com aquela foto para a Baixada. Quando eu cheguei na delegacia, já estava na porta da delegacia a esposa, os filhos, todo mundo. E eu mostrei a foto, só tinha foto do pé. A hora que eu mostrei a foto do pé, a esposa começou, só o pé, nada mais que o pé, um pé. Ela falou, é o meu marido, começou a chorar, agradeceu, falou, pelo menos agora a gente pode enterrar, eu posso enterrar meu marido e isso. Então esse foi um caso muito pesado, que me deixou muito transtornado, foram 7, 8 meses caçando isso. Esse foi o caso mais pesado da minha vida, eu não quero mais falar dele. Não fecha, né? Não. Tem que fechar. Isso aí faz muita diferença, pessoal. Uma das coisas que até hoje me perturbam é o fato de um determinado cara aí que a gente prendeu por homicídio não ter confessado. Eu queria muito que ele tivesse confessado. Cara, se eu pudesse pedir um negócio hoje era assim,
Fala a verdade, cara. Fala a verdade. Porque assim... Pra dar calma, paz. Eu sei o que familiares. aconteceu, eu sei exatamente o que aconteceu. Só confessa, porque, cara, você tá mentindo aí já faz anos. Né? Isso aí não se sustenta, tá? Aí, ó, o Bruno tá na iminência de entrar na Cadepol, quer saber se dá pra morar no litoral e trabalhar no Decap. Fiz isso durante 5 anos. Consegui uma labirintite de subir e descer a serra todo dia. Todo dia? Todo dia, né, Bruno? Tá, Ele é santista, deve ser santista. É coisa de santista isso. Eu sou santista. Eu sou santista também. Foi muito difícil vir morar em São Paulo. Amo São Paulo hoje em dia. Dá, mas vai ter seu preço. É puxado, né? É puxado. Você trabalhava onde? Eu trabalhava no DEIC e morava na ponta da praia em Santos. Puta merda. De extremo norte e extremo da cidade. 2h20 para ir, 2h20 para voltar todo dia. 5 horas. 5 horas de estrada carro. todo dia. Tensão total, não Bem vale tenso. a pena. Eu tenho uma pergunta aqui que é interessante, o pessoal sempre me questiona, poxa, como é que funciona, né, no começo da polícia? O que a pessoa pode, né, quem está pensando em entrar, quem está em dúvida e tal, qual que é a diferença do começo do trabalho policial para quem não é policial? O que é mais marcante? Assim, eu acho que o mundo policial ele é um mundo totalmente à parte. Então, o que eu vejo chocar bastante, as pessoas de classe média muitas vezes não têm contato com a comunidade, com a favela, com a pobreza extrema, não tem contato com a agressividade, com o linguajar. As pessoas de bem, elas não sabem que existe o mundo do crime. Então, esse policial, quando ele chega e ele tem contato principalmente com a desigualdade social, com a pobreza, com os crimes, eu acho que com a realidade social do país, eu acho que é o maior choque. A primeira vez que eu entrei numa favela e vi um barraco que não tinha chão, que o chão era terra batida, que não tinha um banheiro, usavam no canto do barraco como se fosse um banheiro, e vi aquela pobreza extrema, eu fiquei bem chocado, mas a gente tem que trabalhar, seguir. Eu sempre, quando cumpria mandado de busca, mandado de prisão, eu sempre olhava a geladeira, cara, da casa das pessoas, sabe? E aí você percebe que a realidade é muito mais cruel do que a gente imagina. Assim, você abrir a geladeira de uma casa com 4 pessoas, não tem nada, cara. Tem nada dentro. Nada. Essa é a realidade do Brasil, é foda. E dica pro pessoal que tá agora assistindo, a gente já tá aprovado no concurso, vai começar a Cadepol daqui a pouco. Vai, dica aí do que fazer no primeiro ano de polícia. Não, eu acho bem simples. A gente conversou da última vez sobre isso. A Cadepol é muito boa, vocês vão ouvir muitas questões práticas e de experiência. Confiem nos professores. E assim, a polícia, nós trabalhamos na polícia por prazer, por tesão. Porque você gosta de ser polícia. Então, a minha dica é a seguinte, não tenha medo, não fique reprimido, faça o trabalho da melhor forma possível, investigue, você que vai ser investigador, você que vai ser escrivão, capriche nos seus textos, no desenvolvimento, no seu trabalho, delegados, enfim. A dica é todo dia fazer polícia como se fosse o último dia da vida. Tem que curtir. A polícia, hoje é um dia que eu estou muito feliz, fiz a operação. Eu vou para casa que nem criança. Eu vou sair daqui, vou voltar para a delegacia. Parece criança. Eu vou sair daqui, vou para a delegacia, vou terminar, vou chegar em casa 3, 4 da manhã hoje ainda. Estou trabalhando desde as 3 horas da manhã de ontem, mas eu vou chegar sorrindo, porque foi feita uma investigação grande, deu certo, criminosos foram tirados das ruas e é isso. Minha dica é fazer polícia, não dá pra falar muito. Vocês vão saber quando chegar a hora. A primeira vez que eu estava numa viatura, que eu dei uma volta de viatura, eu olhei pro Qual viatura era? No Goya. Caralho, de cara assim? Não, mas assim, de Honda, né? Primeiro, no começo eu fui pro plantão. Não, o primeiro rolê mesmo de viatura. Eu vou contar o meu. O meu foi em Miracatu. Puta, o meu foi em Miracatu também, cara. Santanão, viatura Santana. Eu peguei o Santanão e dei uma volta, tal, foi muito legal. E teve uma outra situação de viatura que quando eu cheguei no DEIC, eu tinha muito sonho de trabalhar no DEIC,
eu sou delegado, e vieram me passar uma viatura descaracterizada. Essa história é engraçada. E eu virei pro chefe, eu falei, mas não tem viatura caracterizada? Ele falou, tem, doutor, mas o senhor delegado vai estar de terno e tal. Fica mais bacana o senhor rodar de viatura descaracterizada. Eu falei, tudo bem. Eu falei, mas assim, eu trabalhei muito, eu batalhei muito, eu estudei muito para chegar nesse prédio aqui, nesse DEIC. Eu falei, eu quero a caracterizada, escrito DEIC, bem grande, e eu vou ficar com ela uns 3 meses, até passar o meu tesão. Depois eu pego a descaracterizada. Aí todo mundo tirava a sarro. Falei, da Cunha, não tem viatura descaracterizada? Eu falei, tem, mas eu quero essa. Eu gosto de olhar o DEIC grandão lá. E foi difícil tirar a Blazer com o Deicão lá atrás. Me arrancaram dela na unha. Tá faltando viatura caracterizada. Tal. Eu falei, tá bom, pega. Né? Teve o primeiro rolê do Santana, mas essa, quando eu roubei, quando eu puxei a Blazer com o Deicão, todo mundo no prédio dava risada. Olha o doido lá. Cara, olha, eu falo, teve 2 rolês de viatura assim no começo que me marcaram muito. Em Miracatu, o primeiro rolê do zero, assim, ó, 0 segundos de polícia. Sabe quando eu me apresentei pro diretor lá em Santos, doutor Valdomiro? Valdomiro Bueno Filho, meu chefe, grande filho. Me apresentei para o seccional e fui para Miracatu, porque o delegado de Miracatu respondia por Juquiá, que era onde eu ia assumir a titularidade. Aí fui lá em Miracatu, doutor Daniel. Meu amigo de faculdade, colega, natural de Itanhaém, surfista, grande amigo, foi para Miracatu por indicação minha. Eu saí de Miracatu, ele passou no concurso, ele é de Santos. Ele falou, pra onde eu vou dar Cunha? Eu falei, vai pra Miracatu. Tá vendo? Aí o Daniel me recepcionou, inclusive eu fiquei na casa dele uns 4, 5 dias lá, até arrumar minha casa. Aí me recepcionou, não, vamos dar uma volta aqui. Ele de óculos de surfista, camiseta, calça social, tênis, eu e um outro menino, demos um rolê, aí ele chegou no final da rua assim, não, aqui é um ponto de venda de droga. Falei, caralho, mano, o moleque já começou a se cagar do E meu você lado. não tinha sido polícia nunca ainda, né? Nunca! Ai, meu, tava com aquela MD6 na mão, assim, eu falei, nossa, um ponto de droga, caralho. E agora? E agora? Não aconteceu nada. A gente passou lá, voltou, mas foi legal. E o segundo rolê, assim, que foi impressionante, foi pegar a Blazer V6 de Juquiá. Aí... A V6, mano. É a barca, né? Puta, você fazia uma curva, quando assim, ela dá aquela balangada, tombava. Puta, foi um tesão, Foi uma vez que teve o Corinthians ganhou uma coisa no Japão, não ganhou um negócio no Japão? Sim. E aí todos os corintianos juntos lá na praça da cidade, badernando. Aí falei, mano, vamos acabar com essa baderna. Você é corintiano? Não, Santista, né? Santista, roxo. Porra, peguei a Blazer V6 lá, pá, chega... Mas chacoalhou? Porra! Fez a... Manobrando na vaga, assim, o bicho já tá deitando. Você lembra, Paulo, quando teve uma viatura... Não, gente, não tô incentivando nada. Só uma coisa. Quando teve uma viatura da Rota que capotou na saída... Na saída da Rota. Aí ficaram criticando o policial, criticando. Agora, pra vocês aí que querem ser policiais... Como é que eu estudo, passo na polícia militar, chego na rota, pego aquela barca de rota e não vou chacoalhar, e vou andar, impossível. 20 por hora. 20 por hora, não, tem que, aquilo foi feito para chacoalhar. Foi feito, exatamente. Doutor, a gente combinou eu aqui preciso o voltar horário que você tem, né? Eu agradeço demais a sua dedicação aqui, o tempo que você trouxe para a galera. Tem mais de 300 pessoas assistindo a gente aqui ao vivo. Pessoal, eu já disponibilizei, vou colocar novamente aqui o Instagram do Dr. da Cunha para vocês acessarem. Vai estar no meu Instagram também, lá no Paulo Bilinski. E aí vocês vão poder adicionar, mandar sua pergunta, sua dúvida. E é isso aí, pessoal. Doutor, novamente, muito obrigado. Viu? Já vamos combinar a próxima aqui, porque, pô, o Rogerinho tá fazendo... O Rogério tá na delegacia. Abraço, meu irmão. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela presença de todos. Foi uma honra, um prazer estar aqui com vocês. Um super abraço, até a próxima. Valeu. SERJ me proporcionou condições de ser aprovado no concurso público. A gente nunca vai ter a vida ideal.
Então eu ia estudar para concurso até passar. Eu não ia desistir até quando tinha essa opção de desistir.